A cirurgia bariátrica é um dos tratamentos comprovadamente mais eficazes para o emagrecimento e uma série de doenças. Por isso hoje o Dr. Diogo Balestra vai nos contar um pouco sobre os efeitos da cirurgia bariátrica nessas doenças causadas pela obesidade. O Dr. Diogo é cirurgião bariátrico lá de Ribeirão Preto e vai nos explicar certinho quais são essas comorbidades e por que acontece a remissão delas após a cirurgia bariátrica. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso TV Fusion de hoje, dia 27 de julho. Sejam todos muito bem-vindos. Dr. Diogo, a Nutri Bruna, a Laura Freitas, doutora Aline Pucci, Edna Maria, seja bem-vinda, minha seguidora Amora ali, ó. Minha mãezinha linda tá aqui também já. A Nádia Ribeiro, time Fusion tá aí, produção já tá ao vivo com a gente aqui no comando. Eliette, seja bem-vinda, Eliette. Kátia Malas, oi Kátia, tudo bem? Como é que anda aí essa região de Uberlândia? Saudade dos nossos eventos com os irmãos bariátricos, viu? Não vejo a hora dessa pandemia passar, todo mundo tá vacinado pra gente voltar a fazer os eventos junto com os nossos irmãos, né? Pessoal, seguinte, lembrando vocês que a live fica salvo lá no nosso IGTV, do nosso TV Fusion, amado TV Fusion. Se você não vai poder assistir até o fim, não se preocupe, que vai ficar salvo lá. Aproveita e depois dá uma olhadinha lá no nosso IGTV, aqui da página Bariatric Fusion. Tem todas as lives que nós fizemos com todos os profissionais incríveis. É muita informação, direcionamento, ajuda, apoio, sempre com a presença de um profissional, seja ele nutricionista, endocrinologista, preparador físico, psicólogo, dermatologista, cirurgião bariátrico, todos especializados em cirurgia bariátrica, e sempre comigo, que sou um paciente bariátrico, que vivi todo o processo, entendi o processo e recebi o convite com muito carinho, com muita honra, da Bariatric Fusion, para fazer este quadro aqui com vocês toda terça-feira às 8h30 da noite. Tá bom, pessoal? Bom, já estendi muito aqui com vocês. Vamos aumentar o som, ficar confortável. Perguntinhas aqui embaixo na caixinha. E vamos receber com muito carinho aqui o Dr. Diogo. Deixa eu ver se ele já me mandou aqui o convite. Enviar energia positiva aí pro doutor. Gente, para dar tudo certo na conexão dele. Olá, doutor. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Está me ouvindo bem, doutor? Qualquer coisa, põe o fone. Estou te ouvindo bem. Eu estou usando o telefone, estou em casa, tá? Eu também estou em casa. Eu não tenho nenhum estúdio preparado, mas deu tempo de me organizar aqui. Bom, pelo menos não está na UTI, não está na sala de cirurgia, não está no plantão, verdade, né, doutor? Exatamente. E olha, eu, não aqui pela Fusion, mas eu já tive muitos alguns parceiros, né, que são cirurgiões, que às vezes a gente fazia live lá pela minha página, que eles entravam quando vê, estão lá no fundo do centro cirúrgico. Falava, meu Deus do céu, vai operar até que hora? Doutor, seja muito bem-vindo. Como é que é? Hoje eu consegui me organizar para estar no horário. Que bom, que bom. Fico muito feliz, muito honrado de estar aqui fazendo essa live com você. E seja muito bem-vindo. E eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal de onde você é, né, onde você atua. Conta um pouquinho para a gente te conhecer. Eu sou Diogo Balestra, né? Sou cirurgião bariátrico, cirurgião do aparelho digestivo. Sou de Goiânia, mas atuo em Ribeirão Preto. Então eu vim para cá em 98, foi quando fiz faculdade, depois cirurgia geral, aparelho digestivo e depois me especializei na cirurgia bariátrica, né? Posso dizer que desde o primeiro ano de residência, né, em 2005, né, que eu me apaixonei de vez pela bariátrica, e desde lá eu venho trabalhando e o meu foco hoje principal é o aparelho digestivo e principalmente a cirurgia bariátrica, né? Estou atuando aqui em Ribeirão Preto. Trabalho num convênio médico, né, grande aqui na cidade, na minha opinião, o melhor da cidade, e faço também a clínica particular. E eu acho que a gente já se encontrou nos corredores da faculdade, né, doutor? Exato. Estava conversando hoje mais cedo, né? A gente é contemporâneo da mesma época. Temos amigos em comum, mais uma coincidência. Doutor Sérgio Barrichello foi seu bicho, né?
Na verdade, ele foi meu veterano, né? Ah, ele foi seu veterano, ao É, contrário. ele foi meu veterano. Inclusive, ele estava numa Desculpa. live agora há pouco, estava acompanhando aqui. É, Ele é um dos grandes nomes da endoscopia, da bariátrica no Brasil, né? Muito isso. conceituado, publica bastante, né? Sérgio é meu irmão, doutor Sérgio. Doutor, Isso aí. vamos lá. Vamos lá. Os efeitos da cirurgia bariátrica nas doenças causadas pela obesidade. Hoje a gente sabe que a cirurgia bariátrica é comprovadamente, né, um tratamento, um dos tratamentos mais eficazes para o emagrecimento, no combate da obesidade e uma série de doenças, né? Exato. E aí eu gostaria muito de bater esse papo com você hoje para a gente levar um entendimento num outro nível para as pessoas que, primeiro, não é só emagrecimento. Para a gente ir cada vez mais desmistificando e tirando essa imagem da cirurgia bariátrica estética, só se preocupando com o emagrecimento, né? Isso é E muito, isso é muito importante, né? Então, pode continuar, acabei te cortando. Mas é que não tem problema. esse enfoque é E importante, né? Uma vez que, para muita gente ainda, tem isso de que a bariátrica ela é mais estética, puramente para perda de peso, e não é, né? Na verdade, não é de maneira nenhuma. E eu digo isso, doutor, porque eu sou um exemplo disso, porque eu, durante muitos anos, eu procurei o emagrecimento. Eu Certo? não importava o preço que fosse, que eu tinha que pagar. E quando eu falo preço, não é o preço monetário, não é o preço financeiro. Que também, claro, que às vezes a gente, na espera de um milagre, eu lutei com a obesidade 28 anos, a gente gasta coisas exorbitantes e às vezes em algo que não funciona tanto, não somente pelo tratamento, mas como a preparação, né, e a aderência do tratamento daquilo que você está se comprometendo a fazer no momento. E eu cheguei num ponto na minha vida em que a cirurgia bariátrica ela não chegou na minha vida para o emagrecimento, ela chegou para salvar a minha vida, né? Certo. Porque eu estava com hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, né? Uma esteatose num nível altíssimo, né? Eu era alcoólatra, teria que fazer cirurgia em 3 lugares na coluna e já sofria com depressão há mais de 20 anos. Então, Nossa, que quando histórico, hein? Poxa. eu tenho... por isso que eu queria começar assim, porque, Uhum. vamos dizer, o Léo é o combo das comorbidades, acho que eu sou quase que o combo completo, né? Igual no Big Mac tem o combo lá, né? Que eu comia muito aquilo, o combo das comorbidades. Então, assim, eu acho que eu quis muito começar essa live, principalmente para que os seus pacientes que estão aqui assistindo com a gente Certo. entenda que o foco principal da cirurgia bariátrica, claro que é o emagrecimento, e que existe a diferença do emagrecimento e perda de peso, né? O Exato. emagrecimento, quando a gente fala, é gordura. Só que a gente precisa entender que as doenças que a gente tem, como que a cirurgia bariátrica ela vai refletir diretamente ali nos resultados, trazer às vezes a cura dessas doenças, né? De uns anos Exato. para cá a gente começou a ouvir falar muito de cirurgia metabólica, enfim, que também eu quero que você explique essa diferença para nós. Mas Uhum. vamos falar um pouquinho dessas doenças. Como é que é os efeitos? Quais são os tipos de doenças? Vamos começar por aí. E aí a gente vai Vamos lá. desenvolvendo. Perfeito. Né, então, assim, é apenas uma pincelada rápida, né? A gente combinou antes de tentar ser usar uma linguagem mais tranquila possível, menos técnica, né? Pode ser técnico que eu traduzo, viu? Tá, perfeito. Pode deixar que eu entendo tudo que vocês falam e traduzo aqui pro pessoal. Pode ficar tranquilo. Eu vou tentar ser o mais claro possível. Eu não tenho a sua habilidade para lidar com as câmeras e com essa parte aqui, Como mas não? eu vou tentar Então, me ó, explicar. iluminação boa, enquadramento bom, som bom, internet boa. Isso é o que mais importa aqui nas lives. Eu tenho uma grande auxiliar que é minha esposa, né? Ela tem muito mais É. traquejo em relação às mídias sociais. Vamos Ó, lá. que bom. Então, a cirurgia bariátrica, como a gente começou a falar, ela foi desenvolvida, né, para o emagrecimento, mas principalmente para o controle dessas comorbidades. Uhum. Comorbidade é a mesma coisa que doenças associadas, né? Então, as principais doenças associadas à obesidade, que são foco, né, do cirurgião bariátrico, é a hipertensão e a diabetes. É claro que Tá. existe uma lista muito grande, né, mais de 10 doenças, né, mas você mesmo citou algumas que você tinha, eu espero que você tenha curado de todas ou controlado todas, mas problemas Vambora. psiquiátricos, problemas da esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, problemas cardiológicos.
automaticamente a hipertensão e a diabetes trazem outros problemas que a gente pode também, de uma certa forma, associá-los à obesidade, que são a possibilidade Exato. de É uma linha derrames, direta, né? exato, derrame, AVC, um infarto agudo do miocárdio, problemas vasculares, problemas articulares, né? Muitas pessoas têm... doutor, eu não Eu consigo mais... listei aqui, viu? É, Eu listei aqui. Se você quiser, a gente pode falar. Depois, ao fim, a gente vai, eu vou fazendo a chamada aqui, você pode ir falando, mas vai lá, pode ir doutor. pincelando, mas falando especificamente das duas principais, a diabetes e a hipertensão, a diabetes principalmente aquela diabetes mais recente, de difícil tratamento, esse paciente se beneficia demais com o emagrecimento e com a cirurgia bariátrica. E Uhum. no caso da cirurgia bariátrica em si, depois eu explico a diferença da cirurgia metabólica, já para pincelar, a metabólica ela é específica para o controle do diabetes, então ela tem Uhum. essa particularidade. Existem E pacientes não obesos. necessariamente precisa ter o IMC acima de 35. Na verdade, não, é entre de 30 e 35. É para obesidade grau 1 com diabetes descontrolado. Então já definimos É aquele texto que hoje vem se falando muito, que são os pacientes abaixo de 35 que são merecedores de fazer a cirurgia bariátrica, né? perfeitamente. E aí vai uma crítica já de imediata ao IMC, né? Sim, Para quem sim, não sim. sabe, é o índice de massa corpórea, que é o peso sobre a altura ao quadrado. Esse índice é usado no mundo inteiro para definir se o paciente é não elegível à cirurgia bariátrica. Uhum. Isso é muito injusto, porque existem pacientes com IMC de 34,9 com diabetes, que são assim, candidatos muito mais do que alguns com 41 de IMC, que são os obesos. Podemos dizer até entre É, 30 e 34, né, doutor? exato. E aí entra na cirurgia bariátrica, na cirurgia metabólica, que já foi Que é a regulamentada. bariátrica, né? Vamos dizer assim. Seria É isso? igual, né? A É técnica igual. cirúrgica A é igual, técnica é a mesma. É é só o a mesma. motivo que muda. Isso, é o bypass. A gente pode mexer aí no tamanho das alças, né? Nas alças que são usadas para absorção dos nutrientes, alongar um pouco mais naqueles diabéticos, mas é igual a técnica. E depois, se quiser, a gente pode falar um pouco de técnica também. Esse assunto, assim, me move, você vê que se deixar, a gente fica aqui 2 horas conversando Você sobre lembra que eu cirurgia. te falei mais cedo, né? Você lembra, né? É Então, perigoso, às vezes, a gente pular a hora e ir para outra. isso. Vamos voltando ao foco, né, relacionado à hipertensão e à diabetes. Então, a hipertensão, ela tem um controle acima de 50% nos pacientes com sucesso na perda de peso, com cirurgia bariátrica. Imagina você sair do risco do infarto agudo do miocárdio, sair do risco de um AVC. Pacientes que tomavam 4 remédios para hipertensão, com uma difícil controle, passam a tomar um ou nenhum. Então, esse é um benefício, assim, para mim, muito claro, né? Muito Uhum. claro. E em relação ao diabetes, melhor ainda, né? Eu falo que indiretamente descobriu-se que a cirurgia bariátrica, antes mesmo da perda de peso, ela controla a diabetes. Por uma disponibilidade de hormônios, aí é uma coisa muito mais complexa, né? Mas assim, vou tentar me fazer entender, quando a gente faz a emenda, né? Quando a gente emenda o intestino, que a gente leva lá no estômago novo, que nós construímos na Uhum. cirurgia bariátrica, a gente leva uma parte mais distal do intestino na parte proximal, então ela já entra em contato direto com o alimento. E descobriu-se com muita pesquisa que há uma liberação de uma infinidade de hormônios, que são os enterohormônios, e eles já vão agir no pâncreas, vão melhorar a produção de insulina e vão controlar Poxa a vida. diabetes antes do emagrecimento ainda. Ou Então, quando a seja, pessoa... isso é perfeito até para o paciente que é pré-diabético, que já tem a resistência insulínica, né? Exato, exatamente, isso é essencial. Deixa eu só explicar para o pessoal aqui esse termo que você usou. Essa parte, na verdade, ele pega a parte lá de baixo do intestino e leva lá para cima. Tá? É só Isso. porque você usou um termo aqui, porque senão o pessoal não vai entender. Aí a gente pode, na hora de falar um pouco de bypass e sleeve, se der Uhum. tempo, a gente explica direitinho sobre a técnica. Mas, Tá. voltando sobre as comorbidades, você consegue um controle dessas duas comorbidades principais, né, no diabetes, algo acima de 80%, e na hipertensão, Poxa. no diabetes, sim. O único detalhe são aqueles pacientes muito diabéticos, assim, há muito tempo, de mau controle medicamentoso, que estão, por exemplo, Tá. com diabetes há mais de 15, 20 anos, por isso que o índice não é 100%. Esses têm um pouquinho mais de dificuldade, porém,
a gente consegue diminuir de 4 remédios para um, ou ele para de tomar insulina. Diabetes tipo 1 seria isso, né? Não, não, seria tipo 2 mesmo, mas é que é tipo Tipo 2 às 2 vezes mesmo. tem antidiabético oral, de 3 classes, tem pacientes que além disso tomam insulina regular, tomam outros tipos de insulina, Tá. e o que seria perfeito? Seria ele não tomar mais nada, mas se a gente reduzir de 4 classes de medicamento para uma só, e reduzir uma glicemia de 300, 400 para manter ali entre 120 e 110, está excelente, né? Se pensar a médio prazo, né, para esse paciente, para o risco que ele deixe de ter doenças mais graves, né? Vamos dizer Ô, assim. doutor, só um adendo sobre a diabetes, a resistência insulínica, o pâncreas. Só Uhum. para o pessoal aqui que também passou por isso ou está passando, eu me lembro que a minha compreensão nítida e consciência sobre quando eu estava pré-diabético ainda, foi quando a minha nutróloga me disse, Léo, seguinte, eu falava, mas eu não vou ser diabético, porque olha como é que está a minha glicose é baixa. Então não tem perigo, eu posso comer doce à vontade. Olha a minha mentalidade, né? Isso com 28, 29, 30 anos, né? Pesando 125, 127 quilos, eu tenho Você operou, 1,70 m. você operou há quanto tempo? Desculpa a Há pergunta. 5 anos. Há 5 5 anos. anos. Operou não, nasceu de novo, né? Mudou de vida. Nasci de novo. É. Hoje, com 42, eu estou muito melhor do que quando eu tinha 28. Perfeito. Então, né? E aí a minha compreensão foi que ela falou, Léo, exatamente por isso, a sua glicose é baixa porque você está produzindo muita insulina. E o seu pâncreas está trabalhando muito. Vai chegar um momento, Léo, que o seu pâncreas não vai mais aguentar trabalhar. E o que é o Perfeito. trabalhar do seu pâncreas, Léo? É que ele está produzindo insulina demais. E aí a sua glicose vai viver baixa. Quando o E aí, seu pâncreas parar de trabalhar... só para completar o seu raciocínio, por que ele está trabalhando demais? É a famosa resistência à insulina. Ele produz Isso. muito, mas a gordura visceral, a Legal. gordura que está na barriga, ela impede da insulina agir de forma Olha só, isso eu já não efetiva. sabia. É por isso que ela trabalha, o pâncreas entende como a É, retroalimentação. Opa, então, peraí, minha insulina não está legal, deixa eu produzir mais, deixa eu produzir mais. E as vai células, indo. e aí as células vão tendo a falência com o passar do tempo e com o aumento da obesidade. Por isso que alguns pacientes falam, eu não era diabético e com 10 anos de E me obesidade tornei. me E tornei foi diabético. nessa explicação que eu tomei a consciência que eu falei, poxa vida, então peraí. Então eu tô forçando meu pâncreas além de tudo. E aí a hora que ele parar de trabalhar, eu vou me tornar diabético porque o meu organismo não vai produzir mais insulina. É isso? Ela falou, é isso. E aí eu já comecei a associar, eu já fui estudar o que era pancreatite, quais eram as coisas. Então assim, eu já comecei ali uma consciência, né? E graças a Deus, das primeiras coisas que eu tive remissão na minha vida foi do diabetes. E perfeito. E você falou uma coisa que eu acho muito importante, é isso eu falo muito para os meus pacientes, e tem alguns deles aqui que eu já vi aqui na live. Que bom! O paciente tem que internalizar a ideia da cirurgia bariátrica e a mudança de vida para sempre. Não adianta a bariátrica, infelizmente, no meu meio cirúrgico, virou a cirurgia da moda. Então, muita gente quis pular etapas, muitos cirurgiões quiseram pular etapas, quiseram. Poxa vida, que Você não triste. pode simplesmente fazer a cirurgia bariátrica. A gente precisa de ter uma equipe multidisciplinar, aceitar esse paciente com todas as suas dificuldades. O paciente bariátrico é um paciente diferente, é um paciente que precisa ser abordado de todas as áreas, né? É importante o papel da psicóloga, do psiquiatra, do educador físico, da nutricionista, do nutrólogo, do cardiologista. Então, assim, quem não tem essa visão, né, e aí como a Aline, minha esposa, está dizendo que a cirurgia é parte da transformação, e é verdade, e a parte do cirurgião é muito a técnica da Ela é cirurgia. só o início, né? Exato, se o paciente não internalizar a Ela não é o mudança, fim. exato. E você é um exemplo disso, né, que internalizou a mudança e está aí, mudou de vida para sempre, né? Essa é a ideia. Você comentou aí, doutor, o seguinte, que é o que eu falo, que são os 4 pilares, que é fundamental para o sucesso, não só da bariátrica, mas para o emagrecimento saudável, né? Que é, primeiro, a alimentação. A gente tem que fazer as pazes com os alimentos. A gente tem que entender o que os alimentos vão fazer pela nossa saúde. E não sim usar os alimentos como uma muleta, um apoio, uma desculpa, enfim. Trazer os alimentos para poder fazer parte do seu resultado de sucesso. Usar ele a seu favor. Segundo, que é atividade física. Para mim, não existe sucesso na bariátrica em emagrecimento nenhum sem atividade física. Sem fazer aquela troca, né?
perder gordura e ganhar massa magra. Porque às vezes as Perfeito. pessoas acham que estão emagrecendo e estão perdendo peso. Às vezes o que está perdendo é músculo. E aí o organismo fica lento, aquela coisa. Aí o povo não sabe que o cabelo está caindo, que está ficando com cara de doente, não sabe, não entende. O Perfeito, é isso. terceiro é o acompanhamento emocional, que eu acho que tem que ter no mínimo 6 meses antes da cirurgia bariátrica e 5 anos depois. Porque além dos problemas que a gente carrega da vida de obeso, são os problemas da vida atual e outra, controlar a euforia da alegria do emagrecimento. Porque a gente tem que reaprender como ficar feliz, como comemorar, né? E acho que isso é um ponto. Sem usar a comida como prêmio, né? Então, É, assim, é, exatamente. E outras compulsões que a gente sabe que pode acontecer. E o quarto, que é o mais importante, que é usar o polivitamínico correto para o organismo bariátrico, né? Que tem que ser pro resto da vida, que não é mais medicação, é reserva de saúde, né? Porque depois eu quero que o senhor explique para eles um pouquinho no final a relação da cirurgia bariátrica, a remissão das comorbidades e o uso das vitaminas. perfeito, perfeito. É isso, né? Então, assim, a cirurgia bariátrica ela é uma transformação, e você falou dos 4 pilares, e eu falo dos 3 inimigos do pós-cirurgia Boa. bariátrica. Como é que é? Álcool, álcool, Ai. sedentarismo, Hum. né? E os doces, né? Então, assim, tudo isso, claro, em excesso. Ah, mas você fala assim, então o paciente não vai tomar sua cervejinha nunca mais. Não, ele pode, sabendo que a cerveja é calórica e sabendo, e tem alguns trabalhos saindo, isso acho que pouca gente sabe, né, que o paciente bariátrico ele adquire uma capacidade, não sei, nem sei se eu deveria estar falando isso para eventuais Não, pode clientes aqui, falar. mas a cirurgia bariátrica, o paciente descobriu-se que ele tem uma facilidade na metabolização do álcool. Então é aquele Uhum. paciente que às vezes você fala, nossa, fulano operou e está descontrolado na bebida. É isso, porque é um paciente que consegue, vamos dizer assim, sarar dentro de um mesmo evento e voltar a beber por um metabolismo, por uma rápida absorção, enfim. Ele consegue, é claro que inconsciente, driblar, né, a saúde, o organismo, e fazer uso mais contínuo do álcool. Por isso que é importante o papel emocional, do controle emocional, do trabalho da psicóloga e às vezes do psiquiatra, para que ele não entre numa compulsão. Ou para que aquele paciente que foi indicado de uma forma errônea, sem ter feito um segmento psiquiátrico psicológico prévio, onde passou aí algum transtorno alimentar, e aí a gente sabe que tem uma infinidade de transtornos alimentares associados à obesidade, Uhum. e que precisam ser tratados e acompanhados de perto. Por isso que eu não abro mão da psicóloga, não por ser minha esposa, mas e do psiquiatra, porque não é incomum a gente ter casos de pacientes com distúrbios importantes que precisam primeiro tratar e resolver essa questão para depois serem submetidos à cirurgia. Pelo conhecimento que eu tenho de atuar diretamente com milhares de pacientes há mais de 4 anos, né, que eu apoio os pacientes, eu vi muito. Só que assim, nós não vamos entrar nesse mérito, porque Sim, nós vamos agora, nesse momento, eu já vou chamar a produção aqui, porque tá. nós vamos fazer uma segunda live sobre os 3 inimigos da cirurgia bariátrica Perfeito. by Dr. Diogo, tá bom? Combinado. Então vamos Combinadíssimo. lá, doutor. Hã? Tá. Como é que é? Combinado. Pode marcar. Tá bom. Então vamos lá, vamos voltar aqui um pouquinho. Então a gente estava falando sobre a diabetes, né? Que acho que é uma das comorbidades que se tem mais estudos, que se mais se fala de remissão após a cirurgia bariátrica, né? Eu acho que não ficou nada de informação a falar. O senhor comentou também sobre a hipertensão arterial, né? E tem até um estudo do Dr. Marco Aurélio Santo, né? Que fala Perfeito. muito sobre a remissão da hipertensão após a cirurgia bariátrica, e tem até uma seguidora aqui que deve ser a sua... Deve ser sua... Não. Deve ser sua Não. paciente, que ela falou que... Bom, mas depois eu acho aqui que ela Tá. a hipertensão dela também já... Ela tem um mês que ela operou, a hipertensão dela já melhorou. Aí eu vou aproveitar o gancho, né? Já vou te interromper um pouquinho sobre o trabalho do Dr. Marco Aurélio Santo, professor. Vou puxar a sardinha para o nosso lado. A nossa sociedade bariátrica é a segunda do mundo, né? A gente fica atrás em experiência, em publicação e em número de cirurgias apenas dos americanos, né? Então isso já é um grande privilégio. E isso é respeitado mundo afora, visto que muitas vezes o presidente da Federação Internacional é brasileiro,
Na Semana Americana de Cirurgia Bariátrica existe um dia todo em português, né, com palestrantes brasileiros. Então, a gente é muito respeitado. E esse trabalho de São Paulo, do professor Santo, ele fala exatamente isso, né, do controle da hipertensão, mais ou menos em torno de 55%. Eu não estou com o trabalho agora aqui aberto, mas Uhum. tem vários detalhes, mas só para mostrar que, além da diabetes, né, a hipertensão, que a hipertensão ela é quando a gente tem um aumento da pressão basal, e isso por muito tempo não controlado pode ir, vamos dizer assim, trazendo malefício para os vasos sanguíneos e, consequentemente, uma hipertensão não controlada vai trazer problema onde tem vaso. Aonde? Cérebro, rim, coração, né? Então é o problema de insuficiência renal, o problema de visão. Então essas pessoas podem ter problema com a visão na diabetes e na hipertensão, problema renal, problemas como Uhum. AVC, infartos. Então, quando você tem um paciente obeso, obeso hipertenso, né, e aí, por isso que o IMC, que considerado para cirurgia acima de 40, mas entre 35 e 40, que é a obesidade grau 2, é importante a presença da comorbidade e as principais: hipertensão, diabetes, intolerância à glicose. E há Uhum. alguns anos atrás o CFM incluiu uma série de outras patologias, desde infertilidade, disfunção erétil, esteatose hepática. Então, todas essas patologias comprovadas, né, têm indicação para aquele paciente de IMC entre 35 e 40. Além Muito da bom. hipertensão da diabetes, Mas espera tem aí, essas outras comorbidades que você citou, ele entra no parâmetro de aprovação para doença, para cirurgia metabólica, se abaixo do você. MC de 35? Não, não, só entre 35 e 40. Ah, Porque só entre entre 35 e 35 40. e É uma 40, comorbidade associada ao MC isso. elegível. Seria isso? Isso. Não, o IMC elegível é o acima de 40. O Ah, é o IMC, acima de 40, tá. o acima de 35 a 40 tem que ter uma tem que ter comorbidade comorbidade. associada. Perfeito. Abaixo disso é uma comorbidade como se fosse uma diabetes bem Entre descontrolada. 30 e 35 não existe regulamentação para cirurgia no Brasil, exceto para cirurgia metabólica. Então, para Sim, sim. obesidade grau 1 com diabetes, e aí tem uma série de parâmetros, não basta qualquer tipo de diabetes, tem que ter o Não, aí tempo tem que ter uma equipe muito afiada para comprovar isso. que comprovar, tem que ter laudo, tem que ter o endócrino junto com o médico. Para esses casos é aprovada a cirurgia metabólica. Aí precisa fazer um São trabalho aqueles que muito a gente grande. falou que são os merecedores, né? Que não, são os merecedores da cirurgia bariátrica abaixo de 40, MC de 40. Lembrando que isso é a nossa legislação. Tem Uhum. países europeus, alguns países árabes que operam abaixo de 30. Né? Mas aí não é a regulamentação brasileira, então a gente não vai nem citar por aqui. É só lembrando, então, que o paciente até 30 ele é um paciente com sobrepeso, de 30 a 35 é grau 1, 35 a 40 grau 2, acima de 40 grau 3 ou obesidade mórbida. E aí eu atendo também os super obesos, tenho super obesos. Eu já operei IMCs Uhum. de 50, 52, 55. São pacientes acima de 180 quilos, né? Então, que é aí muito mais indicado do que os outros, né? Assim, Tá. A hipertensão ela tem uma média de mais de 50% de remissão. Tem de alguns remissão, casos. de remissão ou de controle, tá? Pra gente, e Tá, é aí, isso que eu queria entrar. Nesse assunto que eu queria entrar. Existe, então, aqueles que não chegam a ter a remissão completa, mas que existe um não, controle bem melhor. mas tem aqueles hipertensos graves que usam 3 a 4 classes de medicamentos que passam a usar uma. Isso não é Entendi. sucesso, né? Então, se você. Porque os remédios têm interações, têm efeitos colaterais. Então, Uhum. você tomar 4 drogas para tomar uma só, para mim é sucesso. E, aí, Poxa, lógico. e a mesma coisa para o diabetes, né? Já o diabetes, quase perto de 90% eles têm controle total. E aí tem É muitos incrível. trabalhos. É incrível isso, né? Para quem é da área, Incrível. eu sou suspeito para falar, mas isso é incrível. E tem trabalhos comparando dieta apenas, dieta mais remédio, apenas Uhum. remédio, e a cirurgia bariátrica ela ganha de todos em relação ao controle da diabetes. Então, Eu assim, imagino. para o melhor médico que ela tenha, para o melhor remédio que ela esteja tomando, né? A cirurgia bariátrica, se for o caso, se ela tiver indicação, ela ganha de todos os outros tratamentos para controle da diabetes. E eu acho que entra muito o que você falou no começo, né? Que entra no fator hormonal por conta desse desvio do intestino, né? Que acontece aí toda essa transformação, né?
e que Exato. favorece automaticamente essa remissão da diabetes, né? Uhum. Doutor, agora é o seguinte, muita gente me mandou assim, a apneia do sono melhora depois da cirurgia bariátrica? Muito, né? A apneia do sono é uma das comorbidades associadas. A gente acabou Isso eu esquecendo. não tinha. Não tinha, Isso eu não tinha, não. não estava no seu combo. Esse não estava no Não, não combo. estava. O mais comum, né? Você vai falar assim, então todos eles, por exemplo, têm colesterol alto, hipercolesterolemia? Não. A gente tem Uhum. pacientes com IMC acima de 40 que não tem nem hipertensão, nem diabetes, nem colesterol. Sim, 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 E tem sim. indicação porque eles não têm, mas vão desenvolver. É uma questão, infelizmente, de tempo. De Porque tempo, exatamente. aí é uma questão, como você falou no começo, o pâncreas vai estar trabalhando de uma forma excessiva por muitos anos, com uma resistência insulínica cada vez maior, e isso vai propiciar, vai chegar uma hora que ele vai entrar um pouco em falência e aí vai começar a subir a glicemia. Isso é natural, isso acontece. E você comentou uma coisa muito bacana sobre a infertilidade. A infertilidade, tanto masculina ou feminina, existe alguma diferença após o emagrecimento causado pela cirurgia bariátrica? Existe também. Existe também pacientes portadoras de ovário policístico, né, que tem Olha, dificuldade em regular o ciclo menstrual, passam a ter o melhor controle. Se você for analisar a fundo, como a gente fica muito focado na hipertensão e no diabetes, que eles são as doenças exato. principais, então, assim, se você. Por isso que o Conselho Federal de Medicina aprovou, se não me engano, acho que são 27 comorbidades, né? Então, acho que não daria para a gente falar de todas aqui. Eu nem São teria 30. capacidade São técnica para 30. então, né, para a São gente poder 30. explicar todas, mas assim, a gente tenta falar daquelas que são as mais comuns, né? E aí, quando aparece um caso ou outro, a gente analisa de forma específica. E eu não tenho vergonha de sempre lançar mão do especialista. A gente não tem como saber Claro. pormenores de todas as comorbidades, né? Então, assim, é importante a gente ter esse trabalho multidisciplinar sempre muito bem direcionado, né? E eu sempre faço uso disso com a maior tranquilidade do mundo. Os homens querem saber, disfunção erétil melhora? Olha, Tem algum estudo? Já passou algum Eu assim não, do seu eu não vou conhecimento? saber, te falar de algum trabalho científico, né? Até com a onda nova de Covid, né? Hoje o pessoal está muito preocupado com a ciência, graças a Deus, né? Sabe Uhum. se tem ou não comprovação científica. Então, eu não vou conseguir te responder em relação à disfunção erétil, né? Acho que tinha até um colega que era urologista aqui que estava acompanhando, se ele puder nos ajudar aqui, vai ser muito Ah, ele bem-vindo. estava aqui com a gente? Acabou, entrou há um tempo atrás. A gente acaba vendo quem vai entrando. Mas é algo que eu posso até pesquisar, mas é citado, né? Eu nunca tive um paciente com essa queixa específica, até porque eles já chegam para a gente já depois de anos de acompanhamento com endócrino, com outras especialidades, então ele vem muito direcionado para a realização mesmo da cirurgia, né, bariátrica. Ah, doutor, agora um assunto bem delicado que muita gente pergunta, mas muita gente pergunta referente a principalmente as pessoas que fizeram bypass, né? Certo. No caso, eu também, né? É, o fator de risco de desenvolver câncer, ele diminui após a cirurgia bariátrica, ele pode ser Diminui. aumentado. Não estou dizendo em pessoas que já apresentaram uma vez ou outra o câncer, não. Estou dizendo pessoas Tá. que podem ter, né, essa preocupação que muita gente tem. Certo. Aí, só para dar uma pincelada rápida, você falou em bypass. Bypass é o nome da técnica. No Brasil são Uhum. 4. Nós vamos falar especialmente de duas, o bypass e o sleeve, que eu já vi que alguns pacientes aqui citaram, foram submetidos ao sleeve e tal. O sleeve é quando você faz uma manga gástrica, um tubo. Você faz um tubo com os grampeadores e joga fora esse restante do estômago, ele fica um tubinho. E aí você não faz emenda com o intestino. Então Uhum. ele emagrece porque você forma um tubo, né, diminui a sua capacidade gástrica. O bypass, o que você faz? Você não joga fora o estômago, você separa. Você transforma um estômago grande num estômago pequenininho, de 4 centímetros em média, capacidade de volume de 50 ml, e ele ficaria em fundo cego e você faz uma emenda com o intestino. Aqui está A, aqui está B. Você leva o B lá no estômago novo e o A nele mesmo forma um Y. Por isso que o bypass Uhum. tem o Y de Roux. Então, por que que aí entra o polivitamínico, a importância? Por que que no paciente com bypass você tem que ter mais cuidado em relação às vitaminas? Porque a comida deixa de passar pelo duodeno.
que é a Uhum. cavidade do estômago, onde ocorre a maior parte da absorção de alguns nutrientes, né? Então aí você repõe esses nutrientes com os polivitamínicos. E eu acho, se você pensar um paciente que tem várias comorbidades com risco de morte elevado, eu já vou falar do câncer, não esqueci não. Não, não, É, sim, por favor, fica à vontade. O tempo é seu. você tirar esse paciente desse risco para ele achar ruim tomar um remedinho, que é o polivitamínico, muitas vezes facilmente absorvível, mastigável, então eu não vejo problema, né? Muita gente questiona, nossa, mas vou ter que tomar remédio? É um polivitamínico tem de sabor, tem de, né, tem... Então, É eu acho que muito assim, né, doutor, pequeno. eu normalmente eu falo com as pessoas que é o seguinte, gente, não é o tomar remédio. Eu acho que assim, qual o preço que muitas das pessoas que chegaram até a cirurgia bariátrica já pagaram com a saúde, financeiramente, para tentar emagrecer e não tiveram sucesso e desenvolveram doenças? Após Perfeito. a cirurgia bariátrica não é milagre. Cirurgia bariátrica é uma nova chance, é um tratamento. E esse tratamento existe um preço. E o preço dele não é só pelo ato cirúrgico. Você tem que pagar um preço para o resto da sua vida. E um dos preços, que é o que você tem que pagar, que sai mais barato na sua vida, que vai te fazer reserva de saúde, é o polivitamínico. Porque, como o Perfeito. doutor explicou aqui, gente, nós não absorvemos os micronutrientes dos alimentos, que são minerais, né, e vitaminas. Então vocês imaginam, muita gente que às vezes fala, meu cabelo está caindo, eu não tenho disposição, eu estou doente, eu tive uma doença de volta, você vai ver, a primeira coisa, não está repondo as minerais e as vitaminas no organismo. Como que vai dar saúde? A mesma coisa de você querer rodar um carro sem a gasolina, sem o Perfeito. óleo no motor, não adianta, E aí né? está a importância da equipe multidisciplinar. E eu também, uma outra coisa que eu falo sempre, que a bariátrica é um casamento. Eu caso com meus É sem pacientes. direito a divórcio. É sem direito a Olha, divórcio. ele tem direito a divórcio se ele casar de novo com outro colega médico, mas ele não pode Não, deixar. não. A equipe multidisciplinar é sem direito a divórcio. A equipe Tem multidisciplinar e direito. bariátrico Ah, tem perfeito. direito a divórcio, entendeu? Eu falo isso, né? Eu falo isso, né? Ó, tem uma, aproveitando aqui, eu cheguei ao Dr. Diogo por indicação de meu mastologista para reduzir a probabilidade de desenvolver o câncer. E aí volta na sua pergunta que você havia me dito. Tá. Antes Obesidade, da gente entrar no ah, câncer, só para tá bom. finalizar essa parte da vitamina, só, gente, só um minutinho, Perfeito, só para dar consciência para vocês, que é perfeito. assim, o polivitamínico, gente, ele é tão importante para a gente manter a saúde, que é assim, para vocês terem ideia, às vezes falta de um nutriente, isso foi uma live que nós fizemos há uma semana ou 2 semanas atrás, com a Elisângela, e ela explicou para a gente que às vezes a gente tem necessidade, que a gente está comendo desesperadamente certos tipos de alimentos, que às vezes é falta de um dos nutrientes, como o açúcar, às vezes pode ser falta de ferro, você está ingerindo alimento em excesso, entendeu? Depressão. E eu já tive caso de ajudar uma seguidora que era paciente que estava com demência por falta de vitamina B12 Perfeito, e estava perfeito. começando tratamentos psiquiátricos, e eu mandei os exames dela para a equipe que eu trabalho junto e descobriram que ela estava com deficiência de vitamina B12. E a menina ia começar tratamentos neurológicos e psiquiátricos, e era falta de vitamina B12. Só que um ponto muito importante, doutor, que as pessoas precisam entender, é que existem polivitamínicos que não foram feitos para pacientes bariátricos e que necessitam dessa parte do estômago que foi retirada para ser absorvido também. E aí, o que acontece? O cocô é mais nutrido do que você. E falando dessa parte da nutrição, acreditem, existem pacientes obesos desnutridos. Porque esses pacientes, a gente tem pacientes que não têm uma alimentação adequada. Tá aí outro papel importante do nutricionista, do nutrólogo, no pré-operatório e no pós-operatório. Por isso que a gente institui a gente não, a sociedade brasileira, e eu faço isso no consultório, a gente faz um acompanhamento mais de perto no pós-operatório mais recente, e depois acaba fazendo 2 vezes por ano, pelo menos, né, para os pacientes Uhum. operados de longa data. Por quê? É onde a gente faz a bateria de todos os exames, né? Existem pacientes que são muito conscientes, que tomam os polivitamínicos de forma adequada, então eles quase sempre não têm nenhuma carência, mas tem pacientes que ficam 2 anos sem voltar ao médico. Então, Pois é. aí eles são propensos a terem infecções, doenças, queda de cabelo, enfim. Então, o uso do polivitamínico, para mim, está interligado com a boa relação que o paciente tem que ter com o seu grupo multidisciplinar. E isso tem que estar casado.
né? É, E o médico tem que estar atento, porque ele tem que ter essa noção e tem que fazer essa busca ativa com o pedido de exame a cada 6 meses, para que não tenhamos problemas. E como foi citado por uma nutricionista, que acho que é a Suelen, né, Suelen, existem alguns maravilhosa. B12, ferro, zinco, são os mais prejudicados, né? Muito prejudicados. E aí, olha, tem até um aqui que até eu ia falar, que é o seguinte, que eu aprendi com o doutor Almino, que o Centrum é um excelente polivitamínico, porém ele necessita do fator intrínseco para ser absorvido pelo organismo também. E aí estão pedindo para explicar a diferença do Fusion para o Centrum, que o Fusion tem um mineral quelado, que é feito por bariátrico, né, doutor? Se você puder explicar um pouquinho aí para ele. É, aí eu estou vendo outra paciente, sou péssima em tomar as minhas vitaminas regularmente. A gente sabe que precisa criar o hábito, né? A gente tem que criar o hábito e o fato do nutriente do bariátrico fuso ser quelado, ele é melhor absorvido pelo jejum, né? Uhum, Quando não é quelado, e aí depende do polivitamínico, como você falou, de polivitamínicos não específicos para o paciente bariátrico, ele precisa, o fator intrínseco é produzido lá no estômago, né? Tem a ver com a uhum, acidez do tubo do estômago grande que está ali separado. Então, realmente, uhum. ele vai passar e não vai ser absorvido, porque ele teria que ter sido absorvido na porção proximal, lá em cima, na Lá em saída. cima, na parte grande do estômago, né? E aí, assim, ó, Léo, fala do câncer. Acho que é a Edna Maria. É, eu não, quem vai falar é o doutor. Peraí, ele já falou, só terminar isso aqui do polivitamínico, nós vamos falar do câncer. A galera tá perguntando, e bastante gente perguntando sobre o É. câncer, o estômago excluso, como é que a gente faz, a Uhum. questão do logista. A gente vai dar uma pincelada em tudo É isso. só para fechar essa parte do polivitamínico, porque é muito importante isso, gente. Que às vezes, para a gente entrar no câncer, para vocês entenderem que às vezes a desnutrição pode às vezes prejudicar até esse fator. Sim, e pode também cair a resistência, deixar o paciente mais propenso às infecções. É aquilo que você falou, é o paciente que está sempre preguiçoso, que está sempre com queda de cabelo, que está com aquele semblante de doente, né? Infelizmente, Uhum. alguns pacientes mal cuidados ou que não têm o segmento assim contínuo, a gente olha, bate o olho e fala desse paciente, pode ser que ele tenha Não feito está não fazendo atividade física, não está comendo bem, não está tomando polivitamínico, não está cuidando do emocional. às vezes troca de convênio, às vezes É. tem dificuldade de ter uma consulta pelo SUS, né? Então isso é complicado, ele não pode perder o segmento, seja onde for, né? E aqui no Brasil, com todas as dificuldades do SUS, se infelizmente o paciente não tiver acesso às clínicas particulares, ele tem acesso ao SUS, é claro, uma dificuldade Mas tem muito muito SUS de muito bairro aí que está dando muito apoio, que tem equipe especializada em bariátrico. Tem muitos perfeito, seguidores que estão fazendo tudo bonitinho pelo SUS, viu? perfeito. E olha, Aliás, é aplauso até porque tem muita gente que tem condições de pagar que não faz metade do que eles estão fazendo. perfeito. E aqui, por exemplo, na USP, aqui em Ribeirão Preto, a gente infelizmente tem uma fila de mais de 10 anos para o paciente conseguir ser Eu operado, sei. Em né? São Porque Paulo é um a absurdo. procura é imensa. E lá dentro, lá são seguidos protocolos rígidos de controle, Uhum. de retorno, de uso de polivitamina, exames. Então, assim, realmente, se a pessoa, mesmo com dificuldade, o SUS também pode dar. Então, não tem desculpa para você ficar operado, abandonado, né? Assim, sem frequentar, sem ter o auxílio médico da equipe multidisciplinar. Porque você, afinal, como a gente falou no começo, a cirurgia é uma mudança para sempre, é uma nova vida, que Uhum. você tem que aceitar que você vai precisar fazer uma série de movimentos para que ela dê certo para sempre, né? Então vamos falar do câncer, senão o povo daqui a pouco me joga uma pedra aqui. Então, primeiro que a obesidade, ela aumenta o risco de uma série de cânceres, aí a gente pode citar mais de 10. Entre eles o câncer de endométrio, cânceres ginecológicos, vários, né? Sem falar, por exemplo, não especificamente do câncer, mas da esteatohepatite, então a Uhum. esteatose, depósito de gordura no fígado, né? Alguns pacientes, se esse depósito for muito grande, se passar muito tempo, passa a ter uma inflamação crônica, e isso pode ser predisponente para uma cirrose e um câncer hepático também. Então, quando você opera e sai da obesidade, você diminui o risco de todos esses cânceres, endométrio, ovário, etc. Então, para mim, se eu fosse um paciente obeso, já seria um ótimo argumento para que eu vá Uhum. fazer bariátrica. Ah, doutor, e o estômago do bypass que fica lá separadinho? Isso, é o que Ele mais me pode perguntam. ele pode ter câncer? Olha, não pelo fato dele estar lá isolado, sem acesso.
mas Entendi. pelos fatores normais De um organismo que tem predisposição. de câncer, genéticos, pacientes que fazem uso de cigarro, pacientes etilistas. Então, são os riscos comuns. Já tem vários trabalhos, porque tem um exame que chama enteroscopia de duplo balão. Você lembra que a gente fez uma emenda em Y, né? Então, a endoscopia agora ela chega nesse estômaguinho novo e já cai no intestino. Tem alguns aparelhos especiais que você continua no intestino, no intestino, no intestino. Aqui embaixo eu não fiz uma emenda, intestino, intestino. Ele entra nessa emenda, ele volta, intestino, intestino, e acessa o estômago grande. Eu fiz esse exame, faltou 20 centímetros para chegar no meu estômago recluso. Porque eu tive uma hemorragia interna por conta de uma úlcera. Então, sua alça foi muito longa, né? Mas esse exame, em torno de 78% das vezes, você consegue chegar por um grupo experiente. Eu, por exemplo, não faço aqui. Eu sou endoscopista também, bariátrico, mas em São Paulo faço muito esse exame. Aí você consegue chegar até o estômago excluso. Excluso é que a gente separou, ele saiu do trânsito, né? Então, o fato dele estar separado não aumenta o risco de ter câncer somente por isso. Tá? Então, eu acho que é o que mais eles queriam saber, se existia risco com isso. Outra coisa, o câncer pode estar associado ao H. pylori, que é o Helicobacter pylori, que é uma bactéria muito comum, mais de 60% da população brasileira tem, mas já tem vários trabalhos publicados mostrando que se você faz um estômaguinho novo e tem H. pylori, em mais de 90% das vezes no outro também vai ter. Se não tem H. pylori aqui, em mais de 90% das vezes no outro não vai ter. Então, se o H. pylori é fator de risco para o câncer, e ele não está no estômaguinho pequeno, também não vai estar no grande, na maioria das vezes. Então, também não tem risco de ter câncer de estômago, tá? E, em última análise, a gente pode acessar esse estômago numa emergência por videolaparoscopia. Por vídeo. Tá? A gente pode levar esse estômago para a parede abdominal, o endoscopista entrar pela parede abdominal e fazer um exame completo de endoscopia. Então, num caso mais extremo, a gente também... Jeito sempre tem, não vai ser uma coisa, né? Eu, no caso, o exame não conseguiu chegar porque eu tive uma hemorragia e eu fiz primeiro a endoscopia, depois eu fiz a colonoscopia, depois eu fiz a enteroscopia. Então, rodou tudo, não achou nada, então a úlcera é no estômago recluso, né? Exato, exato. Tem gente falando aqui de reversão de cirurgia. Eu até entendo a pergunta, mas a reversão, sei lá, dos últimos 4.000 casos que a gente entrou em Ribeirão Preto aqui, acho que eu vi 2 reversões. Uma transformação desse porte, né, uma mudança desse nível para você pensar em reverter, só se for em casos extremos, né? Um pedido, por exemplo, do psiquiatra, alguma dificuldade de depressão profunda, alguma coisa, uma paciente que não tem qualidade de vida nenhuma. Mas sim, é possível reverter sim essa cirurgia. Tá? No sleeve não, porque você arrancou fora esse estômago, né? Então, o que dá para fazer com o sleeve é uma nova bariátrica, se o paciente ganhar peso, que aí você transforma em fazer uma bypass, seria isso, né? Você transformaria em bypass. A única diferença é que o estômago recluso seria menor, né? Isso. Seria uma pequena manga. Isso. Tem o re-sleeve, o trabalho é muito... Os resultados são muito ruins, né? Tá. Antes da gente responder a Vida Bari Saudável aqui, que ela está falando sobre tireoides, que acho que é até bacana para a gente encerrar, a Nanda Ribeiro está te perguntando aqui, ela disse que fez bypass, ela não segue a dieta, ela não faz atividade física, não deve tomar o polivitamina, está perguntando se é perigoso ter câncer. Perigoso você engordar de novo. Isso é perigoso. Tava aqui, ó. Tava aqui, ó, para sair. Tava. Pois é. Se você falou assim, às vezes eu falo aquilo que o médico não fala, mas eu costumo falar. Eu tento ser o mais assim, tranquilo possível, mas você... deixa eu voltar para ver o nome dela, me desculpa. Oi, Nádia Ribeiro. Nádia. Então, você passou por uma transformação de vida, né? Então, eu acredito que você precisa de uma ajuda, né, do ponto de vista tanto emocional, para entender o porquê que você não está colaborando com você mesma, né? Porque a dieta e a atividade física é uma coisa que deve ter sido muito bem conversada pelo seu cirurgião e pela equipe que te atendeu, que é uma coisa que vai te acompanhar para sempre, né? E como a gente fez um casamento, é um trato, né? Quando isso acontece, a gente tem que olhar o paciente e recebê-lo como um todo. Por que será que ela não está fazendo a dieta?
né? Será que tem algum componente emocional que está atrapalhando, que está travando isso? Será que tem algum problema de relacionamento? Porque o que a gente vê na maioria das vezes é o paciente engajar na dieta, na atividade física. A gente brinca, eu tenho muitas pacientes que viraram blogueiras, né? Adoram, não saem mais da academia. Né? Doutor, é uma grande experiência que eu tenho de atender diversos pacientes bariátricos junto com a equipe, que eu sou aquela pessoa que eu fico no backstage, fora do consultório, né? Que eu dou apoio no dia a dia para os pacientes. Eu vejo muito que quando eu falo para as pessoas, esse é o ponto exato. Talvez não é o ponto do caso da Nádia, mas que acontece muito das pessoas não aderirem à dieta porque a família não participou do processo, não entendeu o que ia acontecer com a mudança, não saberia dos fatores de risco do paciente e aí não ajudou que esse paciente entendesse a nova realidade dela, tá bom? Realidade física, da saúde, do organismo, dos hábitos e social. Então, por muitas vezes, essa pessoa condicionada à falta de conhecimento da família, ela tenta resgatar o que prejudicou ela antes da cirurgia bariátrica, que começa pela alimentação. Tenta resgatar os hábitos que faziam antes e não consegue dar essa virada de chave para essa nova oportunidade de criar novos hábitos, melhorar a alimentação, fazer atividade física visando longevidade, manter o emagrecimento, né? Tomar o polivitamínico para ter reserva de saúde e cuidado emocional, principalmente porque, assim, a gente tem uma nova chance. Mas todos os dias a gente tem um problema social, financeiro, profissional, familiar, né? Então, isso reflete muito, muito mesmo, né? E você tocou num ponto importante, a obesidade é uma doença crônica, de vários fatores, multifatorial e sem cura. Tá? Então, assim, Não tem cura e é progressiva, né? exatamente, falou tudo. Então, esse paciente, ele tem que entender, e aí o cônjuge, eu sempre pergunto, quem vai te ajudar aos cuidados com a dieta? Ah, meu marido, a minha mãe, a minha irmã. Então, você traz ele na próxima consulta. Então, eu tento engajar, porque tem pacientes que tentam fazer algo sozinhos, e ela está fazendo lá a dieta certinho, mas ele está fazendo churrasco em casa. Então, assim, quando você não tem assim alguém para te ajudar, porque não é fácil, né? É muito. Você Você é um imagina cara. a pessoa numa dieta líquida e o marido fazendo churrasco lá fora. Onde está a compreensão, né? Onde está a empatia do E familiar no momento desse que é a transformação da vida da pessoa, né? case de sucesso, você viveu os dois lados, né? A parte ruim do pré-operatório, das suas dificuldades, e como você venceu e a sua vontade de passar isso para as equipes e para os pacientes. Exatamente. Então é muito importante esse paciente, primeiro a gente ter ideia desse ambiente que ele vive e tratar a parte social mesmo, a relação que ele tem com a comida. A gente tem aversão à atividade física, porque a vida inteira teve sobrepeso, então tem vergonha, enfim. Aí ele não tem o hábito, então ele tem que criar o hábito de passar. E aí não toma o polivitamínico, tem o desânimo, porque causa a desnutrição, causa desânimo e nunca vai começar nada. O E aí, polivitamínico é essencial, tá? É essencial no pós-operatório. Né? Assim como a equipe multidisciplinar, o polivitamínico a gente não pode e lançar até mão. antes, né, doutor? Por exemplo, eu era obeso e eu era desnutrido. Eu tive que começar a tomar antes. E eu Isso sofria com carências nutricionais. não é incomum. E aqui é mais algumas perguntas, não sei se eu posso A responder. Nádia, não, só para fechar a Nádia aqui, ela falando, no início emagreceu 51 quilos, hoje estou com IMC de 32, o que eu faço? Você terminando aqui, você manda uma mensagem para o doutor Diogo, já agenda uma consulta com ele, já passa por toda a equipe e não perca sua cirurgia bariátrica. Dá para reverter. Então comece de novo, não tenha vergonha de pedir ajuda. Não deixe que o anormal da sua vida se transforme no normal, te trazendo resultados negativos, sendo que você passou por todo um processo que te ajudou no início e agora você vai entregar de bandeja assim, por conta de às vezes ser um ajuste que a equipe pode fazer pequeno, vai fazer grande diferença na sua vida. Então terminando aqui, você já vai agendar aqui com o doutor uma consulta online com ele, tá bom? E a tireoide? Vamos falar da tireoide. Trata antes ou depois? Vamos, para a gente fechar. A tireoide não é empecilho, porque muita gente fala, doutor, eu tenho hipotireoidismo, posso operar? Não, deve operar. Né? Claro que os meus pacientes, eu não sei dos outros grupos, mas os meus pacientes, a gente sempre eu sempre encaminho para o cardiologista, para o pneumologista, porque a apneia do sono é muito comum, eu encaminho para o endocrinologista. E aí o endócrino consegue pegar toda essa parte da hipertensão, da diabetes e da tireoide. Então, assim, é claro que um hipotireoidismo descontrolado ou um hipertireoidismo descontrolado, ele é impeditivo num primeiro momento. Então, a gente deixa com o endócrino, ele faz esse ajuste.
e aí depois a gente opera. Mas não é empecilho. Ah, o pessoal fala, eu sou obeso mórbido, mas eu já infartei, eu tenho um stent. Eu posso operar? Deve operar. Deve, né? Você está em Olha risco de só o morrer. nível que vai a cirurgia bariátrica, né? Você está em nível de morrer se você não fizer nada, porque você já é um coronariopata, já tem problemas graves. É claro que vai ser uma cirurgia mais delicada, o pneu peritônio vai ser num nível menor, vai ter que ter vaga na UTI, a gente vai ter um cuidado, mas ele tem que ser operado, né? Então, assim, estou na fase final, muitas dúvidas. Vamos perguntar, André, a gente está terminando, mas a gente tenta responder aqui o Tá máximo que a gente. terminando. Amei a live, tirou minhas dúvidas, perdi 54 quilos, o Saulo, parabéns. Minha esposa está tratando H. pylori para fazer a cirurgia. Ela corre risco de desenvolver câncer? De maneira nenhuma. Né? O H. pylori, como eu disse, 60% da população tem H. pylori e a maioria não sabe. Uhum. Se todas elas tivessem câncer, né, a gente ia ter uma epidemia de câncer de estômago. Não é o que acontece. A gente Uhum. descobre depois que alguns pacientes com alguns tipos de H. pylori podem desenvolver úlcera e podem desenvolver câncer. Então, o ideal é tratar, mas não impede também de realizar a cirurgia bariátrica. A partir do momento que tem a consciência que você tem a bactéria, provavelmente a equipe já vai entrar com tratamento, não é isso, doutor? Para que você Exato. consiga operar com toda a segurança, né? Quanto a isso, não tem sombra de dúvidas. O que não dá é você ter consciência que você tem o que pode ser prejudicial, não tratar e achar que está tudo normal. Aquele fator que eu disse, gente, tratar o anormal da sua vida como normal. Não dá, tem que pedir ajuda. E Tem que aí, pedir ajuda. se você conseguir uma cirurgia bariátrica em 15 dias, fuja dessa equipe. A cirurgia bariátrica Misericórdia. exige um Misericórdia. preparo. E acontece, viu? Existe um preparo. Faça as avaliações. Tenha total consciência que o psicólogo liberou, que o cardiologista liberou, que o endócrino liberou, que o pneumo liberou, que ela está controlada da tireoide, né? Está com H. pylori, vamos tratar, depois a gente opera. Não tem pressa. Às vezes o paciente tem uma vida de obesidade que é operar em 15 dias. Não, vamos fazer de uma forma muito bem feita esse pré-operatório para evitar os problemas no futuro, né? Nossa, doutor, o que eu tenho de seguidores que fazem atendimento comigo, que às vezes têm obesidade, têm um conhecimento muito vago sobre a cirurgia bariátrica e começam a fazer um atendimento comigo, que eu atendo uma vez por semana e vou entendendo, mapeando toda a história da obesidade. E junto, eu vou dando consciência de como funciona a cirurgia bariátrica da visão de um paciente, de um obeso que passou por todas as comorbidades, todas as fases, consegui, graças a Deus, ter remissão, tive sucesso no meu resultado, e aí eu encaminho para uma equipe. E eu estou atendendo agora, fazendo atendimento com um futuro paciente bariátrico, que era um seguidor que mora na Angola, e ele falou, nossa, Léo, eu acho que se eu não tivesse passado os atendimentos com você, eu não ia ter tanta consciência, porque os últimos médicos que eu consultei, eles simplesmente pediram a carteirinha do meu plano e já iam agendar a minha cirurgia. Eu falei, meu Deus do céu, Aí, correndo. ainda bem que você achou meu Instagram. E aí ele vai para São Paulo, já encaminhei para o doutor André, enfim. E aí ele teve uma outra visão da cirurgia bariátrica. E eu acho que o mais importante não é preparar para fazer, mas preparar a pessoa para o pós-operatório. Perfeito. Antes de operar, né? Exato. É isso mesmo. Doutor, Legal. quer falar de mais alguma doença? Mais alguma comorbidade? Eu Olha, eu acho que a gente tirou dúvida de muita gente. Eu acho que foi muito importante todas as informações. Eu acho que as doenças mais importantes causadas pela obesidade, importantes assim, né? As doenças mais comuns, eu acho que a gente falou e falou muito bem, né? Uhum. Ótimo. Eu acho que sim, né? A gente tentou dar uma pincelada sem se aprofundar muito em questões técnicas, né? Até porque a maioria do público aqui eram de pacientes ou de pacientes já operados ou que estão querendo operar. Então, assim, a gente primeiro, tirar essa ideia de que é uma cirurgia estética, né? De que apenas, Uhum. de que o paciente obeso é um paciente preguiçoso que não faz dieta e não faz atividade física. É uma doença importante, multifatorial, crônica, progressiva e sem cura, né? Esse paciente precisa de uma equipe importante, multidisciplinar. Então, fuja do médico que vai fazer sua cirurgia em 10, 15 dias, rapidão, correndo, sem falar. Imagina quando você tiver uma operação e já tiver operado.
se você vai ter Se atenção ele já te trata assim no pré-operatório, imagina no pós-operatório como é que ele vai. Então, assim, hoje, graças a Deus, a maioria dos profissionais que passam aqui, que entram na minha vida, são pessoas que eu falo que humanizaram a cirurgia bariátrica, que estão ali presente com o paciente, não só na parte de operar o estômago, mas entender a vida dele, as necessidades, né? Assim como os nutricionistas, para poder fazer um planejamento alimentar, ele precisa identificar qual é a realidade socioeconômica e cultural do paciente. Porque senão, como é que ele vai traçar um planejamento alimentar que não está na realidade dele, né? Então, assim, como o doutor Diogo, como todos os outros profissionais que já passaram por aqui, entenda, tenta descobrir se esse profissional que você está procurando, ele está realmente interessado na sua história, na sua obesidade, nas suas necessidades, nas suas na dificuldades. transformação. E na sua transformação. E não só uma linha de produção. Não é isso, doutor? Perfeito. É isso aí. Eu agradeço muito ao convite, a Bariátrica Fusion também, por ter acertado esse nosso encontro, que foi muito legal, né? Gostei bastante. Fiquei muito feliz. Foi muito bom. Eu estou vendo o pessoal gostou, né? Tem elogiado aqui, tirou dúvida de muita gente. E aí, já estão falando aqui dos 3 inimigos da cirurgia e dos 4 pilares. Os 4 pilares que você também citou. A gente pode... Nós vamos falar junto, então. Então a gente já vai fazer futuramente, já deixa aí para a produção, para o time Fusion já agendar aí com você uma nova data, tá bom? Perfeito. Doutor, obrigado mais uma vez. Foi uma honra para mim dividir essa hora aqui com você, falando sobre um tema tão importante, levando conhecimento para tanta gente. Aguardo você em Ribeirão Preto, venha conhecer minha clínica, né? A gente... O maior prazer. É o café de Ribeirão Preto que é famoso, né? Venha tomar um café aqui em Ribeirão Preto. Ih, rapaz, eu tô no sul de Minas, vai ser uma briga de café, que nossa senhora. Vai ser uma briga. Doutor, obrigado, mas eu vou sim, assim que eu tomar minha segunda dose, pode deixar que a gente vai marcar, eu vou fazer a região aí toda, a Kátia, tá aqui a Kátia, a gente vai fazer essa região, vamos marcar um evento aí com seus pacientes, tá bom? Eu vou aí com o maior prazer a gente fazer uma tarde de consciência bariátrica para os operados, para as pessoas que vão operar. Com o maior prazer eu vou aí dar uma palestra, contar um pouquinho da minha história, mostrar um pouquinho do meu trabalho que eu faço já há 5 anos. E aproveito para convidar todos vocês que amanhã, às 8 horas, na minha página Léo Andrade OF, acontece todos os dias ao vivo um programa chamado Saúde no Fogão, onde eu e um nutricionista, a maioria das vezes a doutora Silvia Leite Faria, que é PhD em nutrição bariátrica há mais de 20 anos. A gente faz uma receita ao vivo, eu ensino vocês a fazerem e a doutora Silvia vai dando todas as informações nutricionais daquele alimento. Macronutrientes, micronutrientes, quais são as vitaminas, quais as calorias, quando inserir no planejamento alimentar. E assim, além da receita, que é elaborada por mim e calculada por ela, tem muita informação muito relevante para muito paciente bariátrico e para a família toda. Tá bom? Já deixo aqui o convite para vocês. Maravilha. Muito obrigado. Doutor, obrigado mais uma vez. Deus abençoe muito sua vida, seu trabalho. Obrigado a todos vocês que participaram ao vivo aqui com a gente, vocês que estão assistindo depois de salvo no nosso IGTV. TV Fusion, toda terça-feira às 8h30 da noite. Aguardamos vocês aqui, tá bom? Um abraço. Obrigado, Fusion, mais uma vez. Obrigado, doutor. Fica com Deus. Tchau, pessoal.